Olá, bom dia a todos e todas. Hoje nós vamos executar uma macro utilizando o root. Então, eu tô aqui nessa página, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo esse link da página onde eu tô utilizando para poder fazer os exemplos. Bom, o primeiro passo então é a gente vir aqui em processar dados com o root. Em seguida, a gente clica aqui nessa primeira opção. E eu vim aqui direto em trabalhando com macros. Então, nós temos aqui uma macro. E aí eu peguei esse texto, né, esse pedaço de código, colei no Gedit, que é o editor de texto que eu gosto de utilizar. E aqui vocês vão observar que eu fiz pequenas mudanças. Então, nós temos aqui o cout, que é o comando que faz com que a gente digite alguma coisa e ela seja impressa na tela. Tenham sempre bastante cuidado com esses símbolos, eles precisam estar bem certinhos para o código não apresentar nenhum tipo de erro. Em seguida, abre aspas, botei aqui um /n, pedi para pular uma linha. Em seguida, botei um /t, pedi para dar um espaço antes de começar a mensagem do texto. Aqui pedi de novo para pular uma linha, fecha aspas, novamente os símbolos e pedir novamente para pular uma linha. É necessário fazer essa modificação? Não. Eu só acrescentei essas partes aqui para o texto ficar mais bonitinho na hora que ele foi impresso na tela. Então, só para o código ficar um pouquinho mais organizado. Salvei ele com esse nome, mymacro.cxx. Em seguida, nós vamos executar essa linha aqui no root. Deixa eu copiar logo aqui. Copiar. Pronto. Eu salvei o código direto na minha pasta de C, na pasta que eu estou trabalhando com root e no exemplo de macro. Eu fui criando essas pastas para poder ficar mais organizado. Então, na hora que você for executar, eu já salvei aquele exemplo aqui nessa pasta de exemplo macro. E na hora que você for executar, observa que você precisa estar na pasta certa, senão ele não vai conseguir encontrar, tá? Então, só um exemplo, se eu tentar executar sem estar na pasta, ele não... Perdão, primeiro a gente tem que estar no root, né? Então, eu abri o root aqui nessa pasta e aí, tentando executar, ele não vai apresentar, ele vai mostrar um erro, certo? Por isso que é importante, aqui ó, .q, você sai do root. Por isso que é importante você estar na pasta certa, para ele poder executar o código de forma correta, tá aí. Então, observa, eu pedi para pular uma linha, ele pulou, e pedi para dar um espaço aqui, para ele poder começar aqui mais para a direita. Esse ponto X, ele é utilizado para poder executar algum tipo de programa. Existe também uma outra forma de executar a macro, que seria com esse comando aqui, com o cat. E observem uma coisa importante. O cat, você não executa ele direto no root. O cat é para você executar direto no terminal. E olha que interessante. Esse comando, o cat, ele faz com que você veja o código todo escrito da forma como ele está digitado aqui no Gedit ou no editor de texto da sua preferência. Uma outra forma de você executar a macro é utilizando esse comando, root-q-b mymacro.cxx. Observem que aqui a gente botou o nome de mymacro, mas pode ser o nome que você achar melhor. O que esse comando faz? Ele abre o root, em seguida ele executa, né, a macro e ele fecha o root depois, né? Então observem,
Ele abriu o root, ele processou a macro, apresentou aqui a mensagem e em seguida ele fechou o root e eu voltei aqui para o meu terminal, certo? Eu botei aqui de uma forma mais explicada. Então, né, o cat ele mostra o código completo, o ponto .x ele executa o código. Toda vez que a gente digita root no terminal, ele vai abrir o root para executar algum comando, né? O -q nesse caso, ele vai fechar o root após executar a macro. Uma observação. Aqui a gente utilizou -q, mas observem que para poder, caso você abra o root, né, e depois de você trabalhar com ele, você tem que digitar .q para poder sair. E esse -b ele vai executar o programa no modo batch. Então, só revisando, a gente abre o root, executando esse comando aqui, ele apresenta para a gente a macro, .q sai do root, executando este comando com cat, ele mostra para a gente tudo que está escrito no editor de textos, o código completo, né, na íntegra, e utilizando esse comando aqui, ele abre o root, executa a macro, e em seguida ele executa a macro no modo batch, e em seguida ele fecha o root.